Olha, nós estamos observando que o jogo entre o Senado Federal, entre o Supremo Tribunal Federal, entre o Executivo, está dando a falar. Mesmo que não falem, as ações falam por si. É evidente que o Pacheco ele falhou desde o começo, desde a sua reeleição. A sua reeleição houve um gasto exorbitante e sabemos muito bem que a reeleição para ele mesmo foi um fracasso, por mais que ele se encontrasse no poder. O Brasil viu e não é e nem foi de uma forma escondida, mas as explicações democráticas ao qual nós temos ouvido durante tantos tempos, e que a democracia é isso que nós estamos vendo no Brasil. Então nós estamos vendo a pior democracia, ou mesmo o lado escuro da democracia. Porque não é possível que venhamos lidar ou lhes dar, ou venhamos conviver com comportamentos dos quais as pessoas querem o fim da vida. Então essas ideias absurdas é um comportamento que tem trazido lá do núcleo. E quando eu falo núcleo, vou tentar explicar da melhor maneira possível. Quando encontramos os movimentos, e é evidente que quando falamos sobre movimentos, você acredita que os movimentos se levantam, os lacradores se levantam, alguns grupos se levantam, então nós temos uma organização. Uns gritam, outros envolve um momento bem comocional para que possa comover outras pessoas que não estão envolvidas, mas sentimentalmente, por via de não compreender a estrutura da sua própria base social. Então essas pessoas começam a fazer massa e pressionam de forma aqueles os quais se encontram no Congresso, e ali a gente vê que há uma flexibilidade em relação às leis ou mesmo à própria Constituição. Então nós observamos que essas coisas ocorrem e a gente às vezes permitimos que isso ocorra porque acreditamos que isso é uma covardia, porque as pessoas não podem, mas esses valores eles são invertidos. Quando, por exemplo, vamos criar um movimento para tratar de assunto do mundo, mas o mundo que eu acabei de falar, o mundo tem pessoas. E o que eu quero tratar dessas pessoas? Aquelas pessoas que vão apoiar-me em relação a pôr em prática aquilo que o núcleo decidiu. A Constituição, a democracia, ela não nasce por via do ponto zero chamado de propriedade, mas ela nasce dos movimentos que, através da estrutura, da criação da estrutura desses movimentos, que decidem como vai ser esse governo, como vai ser essa estrutura de governo, com essa estrutura de Estado, essa estrutura de grupo, no momento em que a verdadeira nação, os movimentos são os verdadeiros grupos que podemos chamar de país, de nação. Por quê? Porque eles estão falando a mesma língua. Eles estão falando a mesma movimento corporal, mesmo grito, mesmas vontades, mesmo que não saiba o que estão dizendo. Porque esse grupo que tem um interesse, que eles não sabem por que estão criando, é como você abrir um buraco no espaço-tempo, e não há mais como fechar.
Então, o movimento, ele faz com que você conduza esse governo a uma estrutura de Estado, esse movimento de estrutura de Estado, esse Estado automaticamente cria uma bolha, um círculo, onde ali vai ter ideia de comportamento ou de qualquer outro regime de governo que possa estar naquela bolha. Quem criou esse movimento na formação do Estado é que vai ter como centro, como núcleo, como dominador de toda a estrutura do Estado. Quem vai ter tudo isso é quem criou, quem orquestrou, quem organizou a estrutura do Estado. Essas pessoas é que vão ter o domínio sobre a estrutura do Estado para atender à formação de uma sociedade, onde as pessoas vão passar a ter um documento que prove que você faz parte daquele Estado criado. O povo que participa disso, eles deixam de existir para poder dar essa força, essa energia, essa cria de Estado, fazendo com que ele deixe de existir para que possa dar vida à estrutura. Quando você dá vida a essa estrutura, o povo deixa de existir, o movimento deixa de existir, passa a ser povo, e esse movimento passa a ter um controle desse núcleo e dessas pessoas que estruturou o Estado, o governo. E nesse comando, eles criam o Estado, e o Estado, outros Estados. Daí, eles colocam pessoas, não mais do povo, mas pessoas que estão relacionadas dentro de um conhecimento do qual eles precisam dessas pessoas para o domínio e para a execução da vontade do núcleo, que são as pessoas que estruturaram, que criaram o governo. Essas pessoas não fazem parte da estrutura do poder. Eles são o poder que cria o poder. É a mesma coisa que o povo é o poder que criou esse núcleo. Ele deu esse núcleo. Alguém já deve ter ouvido isso. Então esse poder que está ali, essa energia é automática. Esse círculo, essa bolha, nasce no momento que se estrutura, no momento que forma. Então cria um vácuo, onde ali nós vamos ter as ideias para que possa atender a estrutura do Estado ao qual criou a sociedade, ao qual você faz parte através de uma identidade, CPF, carteira de trabalho. Tudo que se estrutura entre trabalho, desenvolvimento, investimento, tudo isso vem de quem criou a estrutura do Estado e transfere essa responsabilidade, porque é preciso que as pessoas não venham reconhecer quem criou. Cria-se uma história com atribui a formação democrática através de propriedade, o qual essa mesma propriedade estabelecida sobre regra constitucional, sobre os escritos, é tão fácil tirar que nós assistimos em qualquer outra organização do mundo as pessoas perderem essa propriedade. Baseia-se que no momento que você perde a propriedade, você não perde a liberdade porque perdeu a propriedade, você perde a liberdade porque você estruturou o Estado com pessoas erradas. Você não perde a liberdade porque você perdeu a propriedade. Você não precisa da propriedade para ser livre.
E nem precisa da propriedade para estabelecer regra, porque você não estabelece regra, você paga imposto, você paga uma série de comportamentos, uma série de obrigações que não faz parte. Mas o princípio que eles jogam para o povo que não tem mais poder, porque você deu, isso é algo que nasceu, é como você plantar uma semente, a semente deixa de existir, mas a árvore vai nascer. E dali que vai nascer, essa árvore vai dar outros frutos, mas nunca o mesmo do qual morreu para poder dar. Então, quando você otorga esse poder para esse grupo que formou o Estado, governo ou qualquer outra forma, essa estrutura cabe qualquer coisa, desde que quem possa assumir o núcleo, quem possa assumir essa estrutura. Eles escolhem quem pode ser o presidente, quem pode ser o governador, quem pode ser o juiz, quem pode... Eles escolhem. Isso está na cara de todos. Mas a maioria das pessoas, por não acreditarem, não pensarem, eles batem de frente com o próprio engano. Com o próprio engano. E todas as vezes que as pessoas buscam a melhor maneira de compreender essa forma estrutural do Estado, quanto mais fala, mais as pessoas têm medo de perder sua propriedade. E a propriedade não te dá, não legaliza a tua liberdade. Pelo contrário, quem legaliza a liberdade é a sua escolha de pessoas honestas para assumir a presidência ou mesmo um órgão que possam ter o poder, que possam usar esse vácuo, esse núcleo onde ele tem as ideias, onde ele tem o comportamento das pessoas que formam essa estrutura, e que essa estrutura, mesmo que exista um núcleo, possa esse núcleo ser simplesmente o controle, ou ter o controle, o governo, o Estado, a estrutura, ou quem faz a estrutura, ter o controle sobre esse núcleo, porque esse núcleo é muito perigoso, é uma energia tanto pura como suja, como o bem e o mal que está ali. Então, quando tem-se o controle desse núcleo, então as pessoas que ali vão, tanto faz, o núcleo pode receber uma pessoa corrupta, como pode receber uma pessoa não corrupta, uma pessoa boa, uma pessoa não boa, ele vai existir, porque ele vai atender, porque essa pessoa vai dar a esse núcleo o controle dessa estrutura. Quando é pessoas boas, as pessoas têm o controle do núcleo. E ali é que sai toda forma de atendimento a um povo por via de ser altruísta. Daí é que nasce, dentro dessa chamada dos genocidas, chamado comunista ou socialista, que as pessoas têm que ser atendidas. O contrário, o Estado criado reconhece a semente que é o povo e que os frutos desse que deu a origem ao Estado e ao governo, essas pessoas têm o direito de receber esses frutos. Esses frutos é o que nós podemos entender como desde segurança, proteção, educação, saúde, estrutura de desenvolvimento para que possa ter emprego, é uma forma de reconhecer as pessoas que deram vida, morreram, deram os filhos recebem esses mesmos benefícios e os filhos, por reconhecer, têm que conhecer a história para poder assumir também esse mesmo posto ao qual foram colocados os seus antepassados. É aí que quando ocorre que uma pessoa desonesta assume, ele desequilibra tudo isso. E ele começa a trabalhar através da mentira, através do engano. E a gente vê que ele passa anos e anos mentindo, formando o seu povo para que possa ser um governo de partidário ou um governo de partido, onde as indicações levam mais poder do que a própria pessoa que faz parte da estrutura do Estado.
formada por pessoas que acreditaram que aquilo ia dar certo. Por via da luta, da mentira, do engano, as pessoas mal educadas, mal desinformadas, foram forçadas a isso, mudanças nas escolas, a forma que são aprendidas. Então tem uma série de comportamentos levando essas pessoas à pobreza e faz com que você possa escolher qualquer pessoa amando dessas mesmas pessoas que colocaram naquele núcleo pessoas que passam a controlar a estrutura, passam a controlar a estrutura, as pessoas que se encontram nessa estrutura, que são essencial. Esse governo, essa pessoa passa a fazer suas indicações de pessoas que passam a ter o controle, porque essa energia começa a sair, essa força começa a sair, a gente começa a ver as pessoas falar sobre furto, estupro, roubo, defender bandido. Essa energia que está ali naquele núcleo que foi formada, ela está sendo administrada por pessoas péssimas, por pessoas corruptas, uma série de epítetos, vamos dizer assim, ou uma série de pessoas que merecem uns adjetivos bem mais agressivos. É isso que nós estamos vendo no Brasil. E dificilmente nós vamos encontrar pessoas que possam entender essa estrutura, porque esse estabelecimento ninguém toca, a não ser que essa bolha ela possa ser reconstruída. E só se reconstrói com pessoas e dentro de um alinhamento que possa estar em todos os estados e nos lugares mais essenciais ou na formação dos três poderes, do qual nasceu para dar essa segurança ao Estado. E se não fizermos isso, dificilmente vamos ter história para contar. Lamentável. Um abraço a todos. Até mais.